Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai fazer a correção da atividade 6, tá? Do segundo bimestre. Como prometido, o videozinho está aí. Não estou, toda arrumadona, mas estou aí no vídeo como prometido. Olha só, essa atividade aqui ela é sobre regra de 3, simples. E dentro da atividade tem um videozinho aí, ó, tem um link. Se vocês repararem aqui, ó, um vídeo de apoio para vocês assistirem, principalmente para quem está em casa ou para quem não acompanhou a correção dentro de sala comigo, um videozinho de apoio para vocês assistirem antes de começar a fazer a atividade, tá? Belezinha, então vamos lá. A número 1, ele fala assim: nos itens a seguir, classifique as grandezas envolvidas em diretamente ou inversamente proporcionais, conforme o exemplo. Na letra A, o exemplo diz o seguinte: a distância entre duas cidades e o tempo gasto no deslocamento entre elas. São grandezas diretamente proporcionais porque quanto maior a distância entre essas duas cidades, maior vai ser o tempo gasto. Então, ó, maior, as duas estão, ó, na mesma proporção. Então, são grandezas diretamente proporcionais, tá? Vamos ver na letra B, ó, número de operários para a construção de um muro e o tempo para construí-lo. Se a gente pensar bem, olha só, quanto maior o número de operários para construir, quanto mais gente eu tiver para construir, em menos tempo esse muro vai ficar pronto. Então, é mais e menos. Isso quer dizer o quê? Que essas grandezas são inversamente proporcionais. Vou botar aqui, ó, inversamente proporcionais. Letra C, número de máquinas e tempo necessário para asfaltar um trecho de uma avenida. Então, pensa bem, quanto maior o número de máquinas, menor vai ser o tempo que eu vou precisar para asfaltar essa avenida, né? Se eu tiver 5 máquinas, eu vou mais devagar do que se eu tiver 10 máquinas, tá? Então, quanto maior o número de máquinas, em menos tempo. Então, ó, um para cima e outro para baixo, maior e menor. Então, essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais também. Proporcionais. E letra D, tempo de funcionamento de uma máquina e sua produção. Pensa bem, você tem uma produção, não sei, de chocolate. Pensei em chocolate porque eu gosto de chocolate. Você tem uma produção, uma fábrica que produz chocolate. Quanto mais tempo essa máquina funcionar, né, mais chocolate ela vai produzir. Então, mais. Isso quer dizer o quê? Que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Belezinha, número 2. Ele pergunta o seguinte: uma loja fez em determinado dia a seguinte promoção. Um lote de 5 peças era vendido por R$2. Aproveitando a promoção, levei 200 peças. Quanto gastei? Então, toda vez que a gente tiver que fazer regra de 3, deixa eu tirar isso aqui daqui. Toda vez que a gente tiver que fazer regra de 3, a gente vai colocar as informações numa coluninha, tá? Por exemplo, a informação que ele deu aqui foi peças e depois ele falou o quê? O valor, tá? Primeiro ele falou que comprou 5 peças por R$2. E depois ele levou 200 peças. Então, vou colocar aqui na coluna de peças. E ele pergunta quanto foi que ele gastou, que é o que eu quero descobrir. Depois disso, a gente vai ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pensa bem, quanto mais peças eu comprar, mais eu vou gastar. Então, mais. Isso significa que essas duas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais, tá? Então, eu não vou mudar nada. Elas já estão na proporção certa. Então, só vou colocar aqui no formato de fração e o igual. E aí, como que eu faço para resolver isso daqui, ó? Quando eu tenho uma proporção, como que eu resolvo? Eu multiplico cruzado, tá? Então, ó, vai ficar 5 vezes x e 2 vezes 200.
5 vezes x vai dar 5x. Igual 2 vezes 200, 400. Esse 5 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Vamos lá. 40 vai dar por 8. 8 vezes 5, 40, não sobra nada. Então, esse zero que sobrou, eu vou acrescentar aqui do lado. E aí, já deu minha resposta correta, R$80. Letra D, tá? Vamos para número 3. Um relógio atrasa 3 minutos a cada 24 horas. Quantos minutos atrasará em 72 horas? Então, vamos colocar na tabela, ó. Minutos e horas, tá? Ele fala que a cada 3 minutos, o relógio, a cada 24 horas, o relógio atrasa 3 minutos. E ele quer saber quantos minutos atrasará em 72 horas, tá? Então, pensa comigo, olha só. Quanto mais horas passam, mais esse relógio atrasa. Mais, isso quer dizer que essas duas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, igualzinho de cima, não tem o que mudar aqui. Eles já estão na proporção correta. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado, tá? X vezes 24 vai dar 24x. E 72 vezes 3, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 72 vezes 3, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 216. Então, 216. Esse 24 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. 216 divididos por 24. Vamos ver as opções, ó. 216 dividido por 24. 24 vezes quanto vai dar 216? Vamos multiplicar por 9 para ver se dá, ó. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 2, 18. Mais 3, 21. Certinho. Então, meu x vale 9, ou seja, em 9 minutos, ele vai a cada 72 horas, ele vai atrasar 9 minutos, tá? Não esqueçam de copiar aí os cálculos no caderno de vocês. Número 4, ele fala assim, com 10 kg de trigo, podemos fabricar 7 kg de farinha. Quantos quilogramas de trigo são necessários para fabricar 28 kg de farinha? Então, vamos lá, vamos colocar na tabelinha, ó. Primeiro eu tenho trigo, a quantidade de trigo, e depois a farinha que a gente consegue produzir com essa quantidade. Então, ele fala o seguinte, 10 kg de trigo, eu consigo fazer 7 kg de farinha. E ele quer saber com quantos quilos de trigo, então vou colocar o x aqui na tabelinha do trigo, são necessários para fabricar 28 quilos de farinha. Então, pensa bem, olha só, quanto mais trigo eu tiver, mais farinha eu vou produzir. Mais, isso significa que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, elas já estão na posição certinha aqui. Só vou colocar a fração e a proporção. Então, o que a gente faz agora? Multiplica cruzado. 7 vezes x vai dar 7x. E 28 vezes 10 vai dar 280. Esse 7 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. 280 dividido por 7, que vai dar 40. Então, eu consigo produzir 40 quilos de... Eu preciso de 40 quilos de trigo para produzir 28 quilos de farinha. Belezinha? Número 5. Eu estou indo rapidinho, tá? Mas quando vocês estiverem assistindo o vídeo, vocês podem voltar um pouquinho para ver a resposta, tá bom? Número 5. 8 pedreiros fazem um muro em 72 horas. Quanto tempo levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo muro? Então, vamos colocar isso daqui na nossa coluninha. Ó, eu tenho pedreiros e o tempo para construir esse muro. Ele fala que 8 pedreiros fazem esse muro em 72 horas. E ele quer saber quanto tempo levarão 6 pedreiros para construir o mesmo muro. Então, pensa bem comigo, olha só.
quanto mais pedreiros eu tiver, quanto mais gente eu tiver nessa obra, em menos tempo esse muro vai ficar pronto, né? Ele vai ficar pronto mais rápido. Então, olha só, quanto maior o número de pedreiros, menor o tempo para construir esse muro. Tá vendo que as setinhas ficaram uma para cima e outra para baixo? Isso quer dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando elas são inversamente proporcionais, eu tenho que trocar a posição de alguma coluna aí, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar a coluna do tempo. Vai ficar 8 sobre 6 vai permanecer, e a coluna do tempo eu vou trocar. Em vez de ser 72 sobre x, vai ficar o quê? X sobre 72, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, alguém aí eu vou ter que trocar de posição. Depois que eu troquei, o processo é o mesmo. Multiplica cruzado, tá? 6 vezes x vai dar 6x. E 72 vezes 8, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 72 vezes 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 7, 56, mais 1, 57. 576. Esse 6 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. 576 divididos por 6. Ó, vou pegar o 57, vai dar por 9. 9 vezes 6, 54. Para 57, sobra 3. Abaixei o 6, 36 dividido por 6 vai dar 6 e não sobra nada. Então, ó, 96 horas, letra A. Vamos para o número 6. A gente não se estender muito aqui nesse vídeo. Um corredor gastou 2 minutos para dar uma volta no circuito a velocidade de 210 km por hora. Quanto tempo o corredor gastaria para percorrer o circuito à velocidade média de 140 km por hora? Então, vamos colocar isso daí na nossa coluninha. Olha só, eu tenho minutos, né, ou tempo, vou colocar aqui como tempo. O tempo que ele gasta e a velocidade que ele está correndo com esse carro, tá? Ele fala que em 2 minutos, ele demora 2 minutos para dar uma volta numa velocidade de 210 km por hora. E ele quer saber quanto tempo, então x vem aqui no tempo, ele vai gastar se ele fosse a velocidade de 140 km por hora. Então, vamos lá, pensa bem. Quanto mais rápido eu tiver, em menos tempo eu vou dar a volta nesse circuito. Então, quanto mais rápido, quanto maior a velocidade, em menos tempo eu vou dar a volta nesse circuito. Então, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais, tá? Então, se são inversamente proporcionais, a gente vai fazer o mesmo esqueminha da número 5. A gente vai ter que trocar alguém de posição, tá? Vou colocar aqui do lado. A gente vai trocar. Eu vou trocar aqui, você pode trocar a posição de qualquer uma das duas, tá? Eu vou trocar a da velocidade. Então, vai ficar, em vez de 210 sobre 140, vai ser 140 sobre 210. Para facilitar a nossa vida, ó, já vou cortar esse zerinho de cima com zerinho de baixo, tá? E aí, a gente vai multiplicar cruzado. 14 vezes x vai dar 14x. E 21 vezes 2 vai dar 42. Esse 14 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo 14 aqui embaixo, tá? Vamos simplificar? Olha só, vou simplificar por 7 em cima e embaixo, tá? Então, vou dividir por 7 em cima e embaixo. 42 dividido por 7 vai dar 6, 14 dividido por 7 vai dar 2. 6 dividido por 2 ficou mais fácil, né? 3. E a minha resposta correta, letra A, 3 minutinhos. Vamos para o número 7. Para fazer um show, um grupo de rock exigiu que fosse contratados 4 seguranças para cada 100 pessoas. Se fossem vendidos 15 mil ingressos, quantos seguranças devem ser contratados? Então, vamos colocar as informações na nossa coluna, tá? Primeiro são seguranças e número de pessoas, tá? Ele fala que o grupo exigiu 4 seguranças para cada 100 pessoas, tá?
E se fossem vendidos 15 mil ingressos, ou seja, se comparecerem 15 mil pessoas, quantos seguranças devem ser contratados? Então, pensa bem, quanto maior o número de pessoas que tiver nesse show, mais seguranças eu vou ter que contratar. Então, quanto maior o número de pessoas, mais seguranças eu vou ter que contratar. Então, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais, tá? Se elas são diretamente proporcionais, então elas já estão certinhas aí na posição da proporção. Então, o que a gente vai fazer? Só multiplicar cruzado. Ó, 100 vezes x, 100x, igual 4 vezes 15 mil. Vamos fazer 4 vezes 15, depois a gente acrescenta os zeros. Ó. 15 vezes 4, 4 vezes 5 vai dar 20, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, vai ficar 60 mil. E aí, esse 100 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Olha só que fácil, ó. Eu posso cortar esses 2 zerinhos de baixo com 2 zerinhos de cima. O que sobrou? 600. Então, tem que contratar 600 seguranças. Resposta correta, letra C. Número 7. 8, né? Se 4 máquinas fazem um serviço em 6 dias, então 3 dessas máquinas farão o mesmo serviço em... Vamos lá, vamos colocar na nossa coluninha aqui, ó. Máquinas e tempo. E ele fala assim, 4 máquinas fazem o serviço em 6 dias. Então, 3 dessas máquinas farão o mesmo serviço em quanto tempo, tá? Então, olha só, quanto maior o número de máquinas, em menos tempo eu vou fazer esse serviço, certo? Então, ó, quanto maior o número de máquinas, em menos tempo eu vou fazer esse serviço. Então, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, alguém aí eu vou ter que trocar de posição. Vamos lá, ó, vou trocar a posição do tempo. Então, vai ficar 4 dividido por 3 igual. Ao invés de 6 sobre x, eu vou fazer x sobre 6. E aí, é só multiplicar cruzado, ó. 3 vezes x vai dar 3x. E 4 vezes 6 vai dar 24. Esse 3 que está multiplicando, vou passar por outro lado dividindo. 24 dividido por 3, que vai dar 8. Então, em 8 dias, eu farei o mesmo serviço, tá? Número 9. Uma máquina varredeira limpa uma área de 5.100 metros quadrados em 3 horas. Nas mesmas condições, em quanto tempo limpará uma área de 11.900 metros quadrados? Então, vamos lá colocar na coluna, ó. Metros quadrados, né, a área, e o tempo. E aí, ele fala que 5.100 metros quadrados ele faz em 3 horas. E ele quer saber uma área de 11.900, em quanto tempo ele vai fazer? X, tá? Então, vamos pensar bem, olha só. Quanto maior a área que eu tiver que limpar, quanto mais coisa eu tiver que limpar, mais tempo eu vou demorar para acabar esse serviço, certo? Então, ó, quanto maior a área, mais tempo eu vou precisar para limpar esse terreno, né? Essa área toda. Então, as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, não vou fazer nada. Eu vou deixar já na fração do jeitinho que ela tá? Para facilitar a nossa vida, ó, eu já vou cortar esses 2 zerinhos de cima com esses 2 zerinhos de baixo aqui, tá? Então, vai ficar 51 vezes x, que vai dar 51x, igual a 119 vezes 3. Vamos fazer aqui, ó, 119 vezes 3. 3 vezes 9 vai dar 27. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 3 vezes 1, 3. Então, vai dar 357. Esse 51 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo, ó, 51, tá? Olha só, vamos tentar aí 51 vezes 7 para ver se dá certo, ó. 51 vezes 7. 7 vezes 1, 7. E 7 vezes 5, 35. Ah, que beleza, ó, já deu certinho. Então, nossa resposta
é igual a 7 horas. Letra C. E a última aí, Ronaldo comprou 2,5 kg de carne e pagou R$ 57,50. O valor de 1 kg de carne que Ronaldo comprou é... Vamos colocar na nossa tabelinha, ó, quilos de carne e o valor, tá? Ele comprou 2,5 kg de carne e pagou R$ 57,50. E ele quer saber o valor de 1 kg de carne, tá? Pensa bem, quanto mais carne eu comprar, mais caro vai dar, certo? Então, ó, quanto mais carne eu comprar, mais caro vai dar. Então, já estão na mesma proporção, são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente só vai multiplicar cruzado. Ó, 2,5 vezes x vai dar 2,5 de x. Igual 57,50 vezes 1, que vai dar 57,50. Então, x é igual, esse 2,5 eu vou passar para o outro lado dividindo, tá? E aí, gente, olha só. Muita gente tem dúvida na hora de fazer uma continha com número com vírgula. O que você vai fazer para você não se embolar? Tira a vírgula, tá? Quando você for fazer a divisão aqui no papel, ó, 57,50 divididos por 25. Você pode tirar a vírgula, tá? E aí, depois, no final, você coloca a vírgula novamente, para você não se confundir, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar o 57 por 25 vai dar 2. 2 vezes 5, 2 vezes 25 vai dar 50. 57 para 50 sobra 7. Vou abaixar o 5 aqui. 75 por 25 vai dar 3 certinho, ó. 3 vezes 5, 75 e não sobra nada. Então, 23, depois que eu acrescento aí a vírgula, ó, vai dar o quê? R$ 23. Bem fácil. Então, ó, letra D, tá? Meus amores, finalizamos a correção. Se você perdeu alguma coisa, volta no vídeo e assiste de novo, tá? Anotem as respostas com os cálculos aí no caderno de vocês, porque é o único jeito de vocês conseguirem acompanhar aí para quem não está indo para a escola ainda, para quem está de casa ou para quem não está na escola no dia da correção da atividade, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula presencial ou até a nossa próxima correção, tá? Beijo!